Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de controle inteligente. Nessa aula de hoje a gente continua discutindo sobre a nossa unidade 2, que são os sistemas fuzzy. Em especial, na nossa aula de hoje, eu vou mostrar como que nós fazemos para implementar um controlador PID fuzzy. Então nós falaremos agora sobre o nosso item 2.8, que são controladores PID fuzzy. Antes de propriamente falar dos modelos, né, ou melhor, do modelo, né, do controlador PID Fuzzy, eu vou distinguir aqui dois tipos de controle diferentes que a gente pode fazer aplicando Fuzzy, tá? Até mesmo porque a gente já escutou falar, vocês já escutaram falar, né, na aula que eu fiz sobre o Google Colab e também sobre o MATLAB, sobre o Mandane, né? Então esse Mandane, ou seja, os controladores de Mandane, que é um tipo de controlador que a gente faz utilizando a lógica Fuzzy, ele tem como base o trabalho feito por Mandani, é por isso que ele recebe esse nome. E é um trabalho, né, relativamente antigo, que teve sua publicação em 1973. É, no algoritmo fuzzy que foi utilizado no controlador, né, nessa proposta de trabalho, cada regra ela é uma proposição condicional fuzzy, assim como a gente está acostumado a utilizar, e diferentes relações fuzzy o universo U, V e W, elas podem ser derivadas dessas regras. A implementação de cada regra ela é feita mediante a definição de operadores para o processamento do antecedente da regra e da função que implicará, que implica no consequente, né, que vai definir o consequente. A ação de controle fuzzy era definida pela agregação de N regras, tá? Chamadas aqui de RI, que compõem o algoritmo, tá? Mediante o uso do conectivo também, né? Ou seja, a regra 1, também a regra 2, é o que pode ser implementado por diferentes operadores, né? Essa regra ela resulta então num conjunto fuzzy de saída, e aí a gente faz a chamada defusificação nesse conjunto fuzzy de saída para poder encontrar o nosso resultado de saída. Isso é o que a gente aprendeu até hoje a fazer, né, no sistema fuzzy, né? Então o que a gente segue até hoje que eu falo dos exemplos, né? O que nós seguimos nos exemplos é exatamente o método Mandani, tá? O controlador de Mandani. O outro tipo é o Sugeno, tá? No controlador de Sugeno, que foi proposto aí por Takagi e Sugeno em 83, ele é uma simplificação do Mandani, tá? Onde o consequente de cada regra ele é definido como uma função das variáveis linguísticas de entrada. Ou seja, a regra geral ela pode ser escrita da seguinte forma: se o x ele é um AI e o y é um BI, então o z ele vai ser uma função de x e y. Tá? Ou seja, o resultado de um controlador de Sugeno ele já é um número. Né? Ele não é um conjunto fuzzy igual no Mandani, que a gente tem que fazer defusificação. Tá? Então, dessa forma, esse método tá, ele elimina, né, o processo de defusificação. Tá? A resposta do controlador ela vai ser obtida por uma média ponderada das respostas de regras individuais. Até mesmo uma proposta que eu mostrei lá, que alguns sistemas utilizam, né, onde a gente coloca lá um peso para cada uma das regras e aí soma essas regras. Né? E aí que eu havia comentado, né, nesse tipo de processo não cabe então a questão da defusificação. Então esse z, né, ele também pode ser definido como um valor constante, né, que pode ser interpretado como um conjunto fuzzy, né, mas de um valor constante, que tem essa característica especial, né, que apresenta um único valor com pertinência igual a 1, né, e todos os demais iguais a zero. Né. Esse é aquele singleton que a gente havia comentado, né, que é um tracinho, né, que tem a pertinência igual a 1 para um determinado valor e o resto é tudo zero. Bom, dito isso, o que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina vão ser como é que funciona, né, como é que se implementa o controlador PID de Mandani, tá? E aí, fazendo semelhança aos controladores PD, PI e PID convencional, que vocês já estudaram na disciplina de controle, os controladores PID que utilizam a lógica fuzzy, o controlador fuzzy, eles também vão ter dois ou três termos, tá?
E vão existir basicamente dois tipos básicos de controladores de Mandani, falando, né, em relação aos controladores PID. E a gente pode descrever grosseiramente esses dois tipos como sendo o controlador PD e o controlador PI fuzzy, tá? O controlador PD fuzzy, ele calcula a ação de controle a partir do erro e da variação do erro, tratando-se de um tipo de controle de posição. Tá? Enquanto o controlador PI fuzzy, ele calcula a variação da ação de controle a partir do erro e da variação do erro também, como no PD, mas tratando-se de um tipo de controle de velocidade. Analisando primeiro o controlador PD, a gente vai ver o PD, o PI e depois o PID no final. Né? O PD é discreto, vocês já estudaram, né? Ele tem essa equação aqui que define a saída do N em função dos erros, tá? Que a gente está recebendo. Né? Então, o controlador discreto ele vai ser um ganho Kp, tá? Que multiplica um erro mais a constante TD, que multiplica o erro menos 1 sobre o TS. Falando em termos de controle fuzzy, tá? Esse último dado aqui, as diferenças dos erros, tá? Sobre o TS, ele é definido então como delta EN, tá? E essa vai ser uma aproximação discreta de primeira ordem, tá? Se a N e delta EN eles foram variáveis linguísticas de entrada, e o N ele passa a ser então a variável linguística de saída do controlador, então a gente fala que isso tudo forma um controlador fuzzy. Sendo dessa forma, tá, a lei de controle de um controlador fuzzy, né, vai ser que a saída ela vai ser em função de um GE, tá, vezes o erro, de um GCE vezes a variação do erro, vezes um GU. Tá? O F aqui ele representa o mecanismo interno do controlador fuzzy, tá, que vai relacionar essas duas grandezas, tá, e transformá-los numa saída. O GE e o GCE, que multiplicam o EN e o ΔN, respectivamente, eles vão ser fatores de escalas associados às entradas, enquanto o GU ele é um fator de escala associado à saída do controlador. Aí aqui tem uma figura feita no Simulink que representa melhor quem é cada um desses elementos. Né? Então a gente tem aqui um derivador, né? um zero order aqui, que nós temos o erro, né, o EN, nós temos a variação do erro aqui embaixo, os ganhos de EE, tá? o GCE, né, nós temos o controlador fuzzy, propriamente dito, que é onde estão as regras, né? Então aqui formam as variáveis de entrada, passa pelas regras, gera a saída, essa saída passa por um ganho GU, e depois a gente joga isso no quantizador para poder ficar analisando a resposta ou enviar a resposta no tempo para o sistema. Então a gente pode estabelecer valores iniciais, né, de testes para o GCE e para o GU usando uma aproximação linear, né, dizendo que a função do GE vezes o EN e também do GCE vezes o erro, ela vai ser uma soma, né, das constantes ali multiplicadas pelo erro e a variação do erro. Então, dessa forma, a saída vai ser essa função vezes o ganho de saída, que é o GU. Né, e aí, deixando o GE e o GU do lado de fora aqui, a gente chega a essa equação aqui do lado de baixo. E aí, se a gente comparar essas equações do slide anterior com o do slide do controlador PD discreto, né, a gente consegue enxergar que o GE vezes o GU ele vai dar exatamente o ganho P, enquanto o GCE sobre o GE nos fornece então o valor de TD. Tá? Essa aproximação ela vai ser melhor se selecionarmos o universo de saída como a soma dos universos de entrada. Tá? Por exemplo, seja o universo de entrada os valores, né, entre menos 100 e mais 100, o universo de saída adequado vai ser um de menos 200 até mais 200. Bom, então o controlador PD Fuzzy
tá? Ele vai ter as regras de controle, elas vão ter duas entradas, né, que vão ser o E e o delta E, né? E vai ter uma saída de controle que é o U, né? Então a regra vai ser do tipo se o E, né, com alguma linguagem, né, você lembra, se o E é pequeno e o DE é muito grande, então isso vai dar uma saída média, por exemplo, né? Então aqui isso quer dizer aqui essa regra aí, tá? Bom, então aqui tem uma regra típica, né, um conjunto de regras típicas que é utilizado no controlador PD fuzzy. Nesse caso aqui a gente tem é, com sete termos linguísticos, né? A gente tem aqui o erro, tá? A variação do erro, e aí a gente usa isso daqui para poder montar as regras. Por exemplo, se o erro for um negativo grande e a variação de erro for um negativo grande, tá? A saída tem que ser um negativo grande, né? Se for um negativo grande, o erro, e a variação do erro for um zero, né? Então tem que dar um negativo grande, né? E assim por diante, né? Então essa tabela aqui é a base de regras genéricas utilizada principalmente o controlador PD, que tem 7 variáveis linguísticas. E aí, para a gente descrever isso daqui lá no MATLAB, igual eu estava mostrando para vocês no exemplo, a gente teria então 49 regras, né, o 7 vezes 7 aqui, para a gente poder estar descrevendo lá num conjunto de regras. Bom, a respeito dos controladores PI agora, né, é possível a gente ter um controlador PI usando também o erro e a variação do erro como variável linguística de entrada. Tá? Entretanto, a experiência mostra que é difícil estabelecer uma base de regras para um controlador PI desse jeito, e que, em geral, uma solução melhor é sempre configurar o controlador como um controlador incremental, né, para poder fazer essa ação de integrar. E um controle incremental ele aciona um sinal Δ1n ao sinal de controle atual. Então a gente vai somar a parte de integral, ela vai somar a saída de controle um valor, né? Vai incrementar a saída de controle. O sinal de controle ele vai ser então a soma de todos os incrementos prévios, tá? E aí a lei de controle ela pode ser expressa como um U de n igual a um somatório de j igual a 1 até n dos delta 1n, tá? Vezes um GCU vezes TS, tá? Esse delta 1n ele vai ser então um GE vezes um E de J, função, né, de um GE vezes um E de J, de um GCE vezes o delta E de J. Tá? Isso multiplicando GCU e TS. Esse F então ele representa o mecanismo interno do controlador fuzzy que permite transformar as entradas fuzzy GE e GCE nas saídas, né? E GE e GCE são fatores de escalas associados às entradas, enquanto o GCU é um fator de escala associado à saída. Então nós temos um sistema bem parecido com o PD aqui, tá? Com a diferença que a gente tem aqui na saída o nosso bloco integrador fazendo, né, aquelas somas das equações anteriores. E assim como foi feito também no controlador PD, a gente pode estabelecer valores iniciais para os parâmetros GE, GCE e GCU usando a aproximação linear, né, essa aproximação linear que dá nesse resultado aqui, tá? E aí se a gente comparar essa equação aqui com a equação anterior, a gente tem que o Kp ele é descrito pelo GCE vezes o GU, e o 1 sobre TI, né, do termo da integral, vai ser o GE sobre o GCE. As regras desse controlador, ele vai ter como antecedentes o erro e a variação do erro, e como consequente, a variação da ação de controle. Tá? Ou seja, enquanto lá no derivativo a gente tem a ação de controle, aqui a gente tem o ΔU como saída da regra. Tá? O mecanismo de diferença dos controladores PI e PD funciona da mesma maneira, tá? Sendo a única diferença, então, a variável de saída. Um tem o U, o outro tem o ΔU. O controlador PI fuzzy ele é mais interessante na prática, né? Pois no caso do PD fuzzy é muito difícil eliminar o erro em regime, tá? Assim como é o PD que vocês estudaram lá em controle também.
Contudo, às vezes o controlador PI fuzzy ele não permite obter um bom desempenho em regime transitório para sistemas de ordem superior, tá, devido à operação interna de integração. E aí, para superar essa limitação, tem sido propostos alguns métodos com capacidade de reinicializar a ação integral. Bom, e por fim, né, vamos apresentar aqui o controlador PID fuzzy. Tá? Apesar de ser possível construir um PID fuzzy que calcule, tá, a ação de controle com base no erro, na variação do erro e no somatório do erro, esse tipo de controlador não encontrou ainda, né, uma utilização em aplicações práticas. A dificuldade ela aparece na definição da estratégia de controle, né, ou seja, na base de regras. A base de regras aumenta muito. Tá? Aumenta com o cubo, na verdade. Né? N ao cubo regras, onde N ele é um número de termos linguísticos. Uma saída prática, tá, para isso daí é separar a ação de controle, a ação integral, né, como controlador PD mais I fuzzy. Tá? O controlador PD mais I fuzzy ele utiliza o erro e a variação do erro como variáveis linguísticas de entrada e a ação de controle como variável linguística de saída. E o somatório ele vai ser uma variável que se adiciona à ação de controle. Então tá aqui, né? A gente tem aquele PD, né, só arriscar aqui, né, que a gente tinha visto no slide lá de trás, e o que a gente faz é adicionar um integrador então aqui para poder estar fazendo essa ação com a saída da lógica fuzzy, do nosso bloco fuzzy ali. Bom, dessa forma a gente pode expressar então a lei de controle como sendo uma função do GE vezes o erro, do GCE vezes a variação do erro, mais um GIE, que multiplica o somatório dos erros vezes o TS. Tá? O F ele representa o mecanismo interno do controlador fuzzy, né? Então isso daqui está sendo processado pelo controlador fuzzy, tá? Que transforma as entradas em saída, tá? Enquanto os fatores GE, GCE e GIE vão ser os fatores de escalas que estão associados às entradas, e o GU, né, na figura anterior, que está lá depois do somatório, da soma, né, da ação integral com o PD, fuzzy, ele vai ser o fator de escala associado à saída. Bom, então pode-se também estabelecer valores iniciais para os parâmetros de escalamento GE, GCE, GIE e GCU, usando também essa aproximação linear aqui. E aí, se a gente comparar essa equação com a outra equação do slide anterior, a gente pode separar, então, o GE, GU como sendo um ganho, um KP, o GCE, o GE como sendo a constante TD e o GIE sobre o GE como sendo 1 sobre o TI. Então, aqui do termo derivativo, né, e aqui do integral. E as regras, então, do controlador PD mais I, fuzzy, vão ser as mesmas regras do PD, né, já que a ação I ela faz aquele laço, né, por fora do PD fuzzy. Bom, pessoal, era isso, tá? Queria formalmente aqui apresentar os controladores PD, PI, PID, fuzzy, e eu vou fazer um vídeo de um exemplo, tá? Utilizando o MATLAB. E aí eu vou passar um trabalho para vocês poderem, né, praticar e a gente fechar essa parte inicial, que é o nosso estudo sobre sistemas fuzzy.